Inclusive, só um minutinho, tem uma telespectadora, é Regiane Gomes, é isso? Ariane Gomes, Ariane já está na Gomes, linha. ela é sobre isso. Ela pode falar, Ariane. Alô? Eu estive no Ministério Público no dia 16 e falei com o senhor Otávio sobre a SSD financeira. Daqui no estúdio, não dá para ouvir nada. Passa para a produção, amiga, que aí a gente faz a pergunta aqui para o doutor Otávio. Exatamente. Parece que é a respeito de financeira. Desculpa ter interrompido. Não, exatamente. Eu acho que esse é o problema, inclusive, pelo que eu pude ouvir dela, especificamente uma que ela está tratando aí, que é a SSD financeira. O que acontece? Essas empresas, que não é só, isso aí não é originário de Manaus, isso infelizmente está no Brasil, elas vêm, anunciam que você pode ter, principalmente a questão da casa própria, que você pode adquirir uma casa. E você paga uma taxa de administração em torno de de 4 mil reais, 5 mil, enfim. Isso varia muito. E você começa a pagar por 30 meses, 40 meses, uma prestação módica, 350, 400 reais. Só que eles dizem que você vai ser sócio numa sociedade em conta de participação. As pessoas, na maioria das vezes, não sabem, mesmo os operadores do direito não sabem exatamente o que é isso. O Código Civil prevê essa figura jurídica. Porém, as pessoas estão atrás de receber o bem, como se aquilo fosse um consórcio. E eles dizem, olha, nós não vamos consultar nem Serasa, nem SPC, claro que atrai as pessoas. E aí hoje, bom desconfiar disso, né? É muito bom desconfiar disso, porque quando se já a esmola não é grande, o santo desconfia, né? Então as pessoas vão nessa expectativa, se associam nessa pseudo-sociedade, que na verdade é um consórcio, e não pode estar funcionando como consórcio, porque aí o Banco Central tinha que autorizar, e funciona como se consórcio fora. E o que acontece? Você tem empresas desse porte que tem, digamos, 600 clientes, que eu já vi uma situação dessa, 600 clientes, eles entregaram ao longo de 10 anos 40 bens apenas, e nem transferiram para o nome das pessoas as casas. E essas pessoas estão naquela expectativa. Então, o que nós resolvemos fazer? Entrar com uma ação na justiça, pedindo a suspensão da atividade dessas empresas. Que isso é um estelionato, né, doutor Otávio? É uma espécie também. Agora, caracteriza, na nossa avaliação, um crime contra a economia popular, porque essas empresas estão captando poupança, elas não, como eu disse, não estão autorizadas pelo governo federal para funcionar, que deveria ser assim. Se é um consórcio, se é um banco, capta poupança, tem que ser autorizado. E nós requisitamos à Polícia Federal que instaurasse um inquérito para a apuração desse ilícito penal. Perfeito. Agora sim a Ariane está na linha. Vamos ver se a gente consegue ouvir agora. Ariane, por favor. Alô? Pode falar. Oi, eu sou a Ariane da Cidade Nova. Eu estive no dia 16, na reunião que teve para falar sobre a SSD financeira. E sobre o caso do promotor, parabéns. Eu acredito muito no trabalho dele. Gente, olha, não dá novamente para ouvir. Passa a o pergunta som para a baixou produção bastante, e a gente faz exatamente. a pergunta aqui. Passa a pergunta para a gente, que a gente faz aqui a pergunta ao promotor. Antes do ponto crítico começar, a Adlines, né, tinha uma questão, tinha uma dúvida, e essa também é a dúvida de muitos telespectadores, né? Ela comprou um produto que logo em seguida apresentou defeito, levou para assistência técnica, o tempo passou e até agora nada foi resolvido. Muita gente em casa também deve ter passado por isso. O que fazer, como resolver esse problema? Regiane, em princípio a gente precisa destacar aqui que tem, apesar de ter tantos órgãos, como disse o Roberto anteriormente, a gente precisa pontuar bem. Se essa é uma situação que é individual, que a gente chama individualizada, o problema é localizado, é aquele defeito que não foi sanado, evidentemente que o primeiro ponto seria o PROCON. Realmente não foi resolvido, seria o PROCON. Outro que também tem competência para essa área são chamados juizados especiais cíveis, que são especializados nessa questão de consumidor, alguns. Nós, lamentavelmente, no Amazonas não temos ainda uma vara de defesa do consumidor. Nós temos 3 promotorias de defesa do consumidor, mas não temos uma vara. Certo. O juizado funciona lá mesmo no prédio do PROCON, né? PROCON, né? E no caso do Ministério Público, só pode a pessoa recorrer para lá aquelas questões que nós chamamos de questões coletivas. Exemplo aí dessas financeiras, exemplo dos problemas que existem na área de energia elétrica, dos problemas que assolam Manaus também na questão da água. Da água, exato. Da telefonia, como ainda há pouco foi dito também. São problemas que realmente aí estão dentro da competência do Ministério Público. A internet também, que é péssima. A internet. Esse sistema é que a gente tem procurado fazer as investigações.
ações, ingressado com algumas ações. O problema é que muitos deles são problemas estruturais. Por exemplo, a questão da banda larga em Manaus, o preço dela é estrutural. É altíssimo. É altíssimo. E agora, eu digo assim, acaba não resolvendo com uma canetada, digamos, da justiça. Dizer, olha, isso aqui vai ser resolvido. O problema é infraestrutural, queiramos ou não. Mas nós temos trabalhado nessa questão ainda, posso dizer que ainda não se encontrou um caminho, uma solução, mas o Judiciário está atento para isso juntamente com o Ministério Público também. É evidente que, apesar das ações que já foram impetradas, não se teve ainda uma solução. Embora já tenha melhorado, um tanto quanto, né? Vamos lá, a gente já tem pergunta aqui pelo Twitter. O internauta pergunta o que fazer se um supermercado de grande porte abusa das filas, não respeita as prioridades? Esse é um problema que o próprio Ministério Público em si, ele não dispõe de um corpo de fiscais para a atuação em relação a essas filas. O que nós temos feito? Temos recorrido ao PROCON para que nas filas dos bancos, supermercados, enfim, o PROCON faça essa atuação, especialmente na questão dos bancos, que é uma coisa assim mais premente, digamos assim. Tem aquele limite mínimo para as pessoas serem atendidas, salvo engano, 15 minutos, e se não são atendidas, se realmente os bancos estão respeitando a lei da fila. Isso aí tem sido feito uma fiscalização por parte do PROCON através dos seus fiscais. Bom, a tendência é que com o crescimento da cidade, as filas se propagam por todo lugar. Outro dia eu tentei ir a um restaurante e não consegui, porque tinha fila no restaurante. Então, quer dizer, isso acontece em cidades grandes. Agora, parece que existe uma lei municipal que obriga os supermercados a colocarem empacotadores juntamente com caixa, né? E nem todo supermercado respeita isso, né, doutor Otávio? A gente pode pensar aqui o seguinte, realmente a gente tem leis as mais variadas para tudo, né? E acho que nesse caso é aquele exercício da cidadania mesmo. As pessoas têm que ter conhecimento, como você disse, a questão da empacotadora ao lado lá do caixa. E se por um acaso não estiver sendo respeitado, aí sim, inclusive cabe, nesse sentido, que aí atinge toda uma coletividade, as pessoas se dirigirem até mesmo ao Disque Denúncia do Ministério Público, que tem pelo 36550500, assim como se tem pelo site do Ministério Público, que a pessoa pode fazer reclamação, inclusive permanecendo até oculta, se for o caso, para não haver a questão de alguma represália, essa questão da identificação. Promotor, o senhor acompanhou aqui a reportagem, né, anterior à entrevista com a gente, as pessoas reclamando, né, da questão da conta que estava chegando, o serviço que não é oferecido, né? Alguns moradores reclamam que o registro de água foi colocado, né, na comunidade onde eles vivem, e aí, depois disso, começaram a chegar contas cobrando pelos meses quando não havia ainda o registro. O que eles podem fazer nesse caso? É uma outra situação. Quer dizer, evidentemente que a gente tem que verificar se há a ilegalidade, o que houve no caso concreto, né? E essas pessoas, sentindo-se prejudicadas, estando no âmbito de uma comunidade, também podem se dirigir ao Ministério Público ali na Ponta Negra para formular sua reclamação. Eu queria chamar a atenção também, existem pessoas que compram um fogão, um aparelho de TV, uma geladeira, né? E num prazo, por exemplo, de uma semana, 15 dias, esse aparelho quebra, né? É um produto de primeira necessidade. A loja ela é obrigada a trocar, ou seja, a pessoa não é obrigada a esperar dias pela manutenção, pela assistência técnica? Em verdade, essa opção, digamos assim, é dada ao consumidor. Ou ele tem a reparação do problema, ou ele tem o abatimento em termos de preço, referente ao problema, ou mesmo a substituição do aparelho. Então, essa é uma opção que o consumidor faz pelo que ele quer, efetivamente. O Código Consumidor abre essas três hipóteses. Porque, inclusive, eu, como consumidora, né, queria até dizer aqui, eu comprei uma geladeira no dia 25, no dia 31. Roberto, a geladeira quebrou, eu perdi a ceia, perdi tudo. E aí fui atrás, né, de ser ressarcida, enfim. E foi aquela coisa toda. Depois, isso lá na Paraíba, quando eu procurei a Curadoria do Consumidor, quando eu procurei o Ministério Público, foi que me informaram, né? Isso aí, como é um produto de primeira necessidade, você já podia ter direito a trocar ali naquele mesmo dia, assim que quebrou. Quer dizer, a gente também precisa dessa informação, porque as pessoas não têm acesso a essa informação, né? É uma realidade. Isso é aquele, digamos assim, vem muitas das vezes o defeito de fábrica, né? O vício, né? O vício do produto? É o vício do produto. Ele vem aquele defeito já da fabricação dele e, como eu disse, ou se opta pela recuperação do produto, ou pela substituição, ou mesmo pela reparação financeira pelo problema.
Eu queria saber da produção se a gente pode mudar rapidamente aqui o assunto, porque eu queria que o doutor Otávio esclarecesse aqui sobre duas coisas, né, que a gente sabe que ele foi o Procurador-Geral de Justiça do Estado e algumas coisas, apesar do senhor não estar mais na função, ficaram pendentes, como, por exemplo, a questão da convocação dos promotores e a situação contábil do Ministério Público do Estado. O senhor poderia falar para a gente a respeito desses dois assuntos? Pois não, Roberto. É importante até, eu acho, esclarecer para a população, porque isso acaba sendo veiculado via imprensa e acho que a população merece, evidentemente, uma satisfação quanto a isso. Primeiro ponto, convocações. O que ocorre? O órgão não dispõe do número exato de promotores para as suas promotorias. E muitos estão em cargos da administração e você precisa suprir em Manaus. O que nós estabelecemos quando fomos procurador-geral? Até porque havia uma grita dos colegas do interior nessa questão da convocação para Manaus. Nós estabelecemos um critério. O critério é da antiguidade. Os mais antigos serão convocados por um período X, no caso, 1 ano. Então, as pessoas eram convocadas para virem atuar em Manaus por esse período de 1 ano. E tínhamos que obedecer um dispositivo legal, que era a questão de informar o Conselho Superior, para que o Conselho Superior do Ministério Público tivesse conhecimento daquela convocação. Em 2 situações, isso não aconteceu logo no início da nossa administração, por um descuido em termos de órgão da Secretaria-Geral, enfim, não houve essa comunicação, mas sem nenhum prejuízo para a instituição, para o órgão, para as pessoas. Essas convocações de 2, elas encerraram em maio de 2010 e veio agora o Conselho Nacional do Ministério Público, uma decisão agora dizendo que essas pessoas, esses colegas do interior deveriam retornar para as suas comarcas de origem. Mas, na verdade, o efeito prático ele já existiu. As pessoas desde maio de 2010 não estão mais na instituição. O outro ponto, essa questão de contábil que se discute, nós, na saída do órgão, nós dissemos que nós estávamos deixando a instituição com valores totalizando 11 milhões de reais em caixa, que era o que nós havíamos encontrado inicialmente quando assumimos, e isso em conta corrente. Como havia toda aquela turbulência em torno do Ministério Público, daquela situação que houve, da administrações passadas, então nós resolvemos que esses valores ficariam corrigidos dentro do órgão, em conta do órgão, corrigidos financeiramente para não haver nenhum prejuízo. Até porque não se tinha exatamente, digamos assim, a identificação daquilo. Porque o que acontece ainda hoje, só para explicar, o Ministério Público tem a questão previdenciária ainda não resolvida, o órgão não migrou para o sistema Amazonprev. Isso acaba trazendo problemas de ordem contábil. Promotor. Então, essa foi a situação, que os recursos disponibilizados em conta corrente remunerada, que ficaram no órgão, que a gente esclareceu, mas que acabou não ficando muito claro. E aí a imprensa ficou questionando.